Olha que interessante. Aqui é dito que não foi culpa do pai ou dos pais, não foi culpa dos antepassados ele ser cego, certo? Mas ele fala que também não é culpa do cego. Não é culpa daquela pessoa que estava ali cego. Ele não era cego por algo que ele tinha feito. Mas ele era cego para que a glória de Deus fosse manifestada na vida dele. Logo, a pergunta que eu faço para vocês é: Deus fez ele ser cego? Não precisam me responder. Pensem bem. Deus fez ele ser cego? Irmãos, eu vou chamar o Ali aqui na frente, para já ir se posicionando. E ele vai fazer uma oração inicial antes do sermão dele e já vai orar pelos dízimos e ofertas. Mas eu gostaria de aproveitar esse momento. O Ali, em breve, não vai estar mais aqui com a gente. Talvez ano que vem ele volte, a gente vai orar por isso, mas talvez ele não volte também. E pode ser que seja a última noite do Ali aqui. E eu gostaria de dizer para ele que, cara, você fez diferença no nosso grupo de jovens. Desde a primeira noite que chegou, já chegou chegando, né? E é uma pena que vai embora, mas fica um lugarzinho aí no nosso coração preenchido por ti, cara. Que Deus te use essa noite. Obrigado, irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor nos dá, por todos os recursos para vivermos, ó Pai. E como formas de gratidão, aqui nós tivemos dízimos e ofertas devolvidos a Ti, e que o Senhor utilize isso, Pai, para o avanço da Tua obra, da pregação do Teu reino. Mais uma vez, nós pedimos que o Teu Santo Espírito continue conosco, ó Pai, enquanto nós estudamos a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, antes de começarmos o estudo dessa noite, eu também quero agradecer os irmãos, né? Para mim foi um privilégio poder estar com vocês aqui. Mas não é um adeus, é um até logo, tá? Pela minha experiência, eu sempre volto em algum momento. Eu tô sempre rodando por aí, então não vai ser difícil ver vocês de novo, tá bom? Mas pode ser que eu esteja aqui ano que vem. Então, orem para que, se for da vontade de Deus, eu esteja aqui novamente, certo? Para quem não sabe, minha mãe vai estar indo lá para morar com meu outro irmão, que mora lá em Maceió, né? Coisa ruim, né? Morar lá. Queria também? Mas vai ser uma bênção. Eu sou agradecido tanto por vocês me receberem aqui, quanto por ter recebido ela também, né? Que nas minhas indas e vindas também, não parava o tempo inteiro aqui, mas os irmãos também receberam muito bem ela, meu irmão e tudo mais. Então sou grato a Deus e a vocês também, né? A nossa comunidade de fé. Bom, então vamos para o nosso estudo de hoje. E eu já convido você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 9. E nós vamos ler os versos 1, 2 e 3. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês aqui. Então vamos lá. João, capítulo 9. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu quero que vocês pensem bem. Não precisam responder, tá? Mas pensem bem antes de já chegar a uma conclusão. Porque geralmente a gente tem uma resposta automática para essa pergunta. Mas pode ser que não seja exatamente essa resposta que a gente está procurando. Então vamos lá. João capítulo 9, versos 1 a 3. O texto diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha que interessante. Aqui é dito que não foi culpa do pai ou dos pais, não foi culpa dos antepassados ele ser cego, certo? Mas ele fala que também não é culpa do cego, não é culpa daquela pessoa que estava ali cego. Ele não era cego por algo que ele tinha feito. Mas ele era cego para que a glória de Deus fosse manifestada na vida dele. Logo, a pergunta que eu faço para vocês é:
Deus fez ele ser cego? Não precisam me responder. Pensem bem. Deus fez ele ser cego? Porque o texto está dizendo o quê? O que o texto diz? Foi para que se pudesse ser manifestado. Porque se não tivesse ele cego, a glória de Deus não seria manifestada. E agora? E agora? Como que a gente resolve esse problema? Será que a gente consegue resolver? Não só isso, mas tem algo mais ainda importante nesse texto aqui. Então vamos dar continuidade na leitura. Verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Verso 5. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos... Verso 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntavam-lhes, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Verso 13. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego. E era sábado o dia que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Aos que lhe responderam: aplicou-lhe lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns fariseus diziam: este homem não é Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Então nós temos 4 pontos importantes para a gente poder ver aqui. Primeiro ponto, qual que é? Como assim esse negócio dele ser cego para que a glória de Deus pudesse ser manifestada? Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto interessante aqui é que, eu não sei se vocês perceberam, mas a primeira leitura que eu fiz desse texto, eu fiquei com um questionamento. O que Jesus quis dizer com a noite vem quando ninguém pode trabalhar? É um outro problema que tem aqui. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Terceiro, por que Jesus pegou o barro e colocou no olho dele? E depois falou para ir para o tanque? Porque não teve pessoas que Jesus simplesmente falou e a pessoa ficou curada? Ou Jesus só tocava? Por que pegou o barro? E quarto, o que tem a ver o sábado com a cura que Jesus fez? Qual que era o problema? Então, muita problemática para a gente poder ver hoje, né? Então, vamos começar aqui. Primeiro ponto. Por que ele era cego para que Deus pudesse manifestar a glória dele? Geralmente, a gente lê o texto dessa forma e pode chegar a essa conclusão e ter essa certa dúvida. Mas eu vou convidar os irmãos para ler outro texto agora. Então pega aí Romanos. Outro texto que às vezes não é bem compreendido, mas Romanos capítulo 8, no verso 28. Nós vamos juntar esses 2 textos e tentar entender o que o texto está querendo dizer. Ok? Então vamos lá. Romanos capítulo 8, verso 28. O texto diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, se eu amo a Deus, vai dar tudo? Quem ama a Deus, levanta a mão. Opa, que bom, todo mundo ama a Deus. Agora eu vou fazer outra pergunta agora. Tudo deu certo na sua vida? Só coisa boa? Só? Então como é que a gente consegue entender esse texto aqui? Wally, você só veio trazer questionamento? É simples. Quando o texto diz,
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aí vem o restante aqui do verso. Esse que é o problema, às vezes a gente não lê o restante do verso. O verso diz o quê? Daqueles que são chamados segundo o seu... O quê? Propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o quê? O propósito de Deus. Então, independentemente do que aconteça, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, Deus ele vai se utilizar para o seu propósito. Então o texto não está dizendo que quem ama a Deus agora não vai ter problema. Porque isso aí é a teologia da prosperidade, né? Que a pessoa chega e fala, não, agora se você servir a Cristo, todos os seus problemas acabaram. Pelo contrário, aí que os problemas começam, não é verdade? As verdadeiras perseguições começam depois que a gente começa a seguir a Cristo. Não, se você está querendo seguir a Jesus tentando, né, ganhar alguma coisinha melhor assim, não estou dizendo que vai ser tudo ruim, mas vai ter muitos desafios. Agora, independentemente do que aconteça, sejam boas ou ruins, todas as coisas Deus aproveita da circunstância para que Ele transforme isso para o seu propósito. Agora, voltando lá para a história do cego, não é que Deus fez o cego só para que ele pudesse ser manifestada a glória dele. Não. O ponto é, não interessa o problema que existe. Não interessa se tem vista, se ele tem visão, ou se ele é cego. Mas o fato dele ser cego, Deus se aproveita para manifestar a glória dele. Então, esse é um primeiro ponto. E aqui é uma reflexão interessante para a nossa vida. Porque talvez muitas coisas aconteceram na nossa vida que nós reclamamos até. Que nós talvez até questionamos a Deus do porquê que as coisas acontecem. E muitas vezes ficamos presos a algo que passou no passado. Se passou, é passado. Né? A esse acontecimento. Porém, nós não podemos perder de vista que o Deus que nós temos, ele é especialista em transformar maldições em bênçãos. É tanto que você olha para a história do povo de Israel, até interessante. Que se você, nós estamos estudando o livro de Deuteronômio, né, na escola da escola sabatina, e lá no capítulo 29, 30, na parte ali das bênçãos e maldições, no capítulo 30 é dito que até mesmo o povo de Israel, quando eles estão em apostasia, desobediência, Deus é revelado através do seu povo. As outras pessoas aprendem de Deus até quando o povo está afastado dele. Porque Deus se aproveita até mesmo das piores circunstâncias para o seu propósito. E isso, então, não é diferente para a nossa vida. Independentemente do que aconteceu, Deus pode transformar qualquer maldição da sua vida em uma bênção. Você acredita nisso? Eu posso ouvir um amém? Amém. Deus pode transformar qualquer maldição em uma grande bênção. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Jesus, voltando lá para João, capítulo 9, ele falou o quê? Olha, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E aqui é curioso. O que Jesus quis dizer com esse a noite vem, ninguém pode trabalhar? Bom, é claro que isso aqui é uma figura de linguagem, mas ele estava se aproveitando de um contexto da época. Diferentemente de hoje, que nós temos aqui, por exemplo, que horas são? 8h35. Está escuro, mas nós temos o quê? Luminosidade. Nós temos luz aqui, eletricidade, para poder conseguir enxergar e desenvolvermos a atividade durante a noite. Era assim na época de Jesus? Era assim? Eles tinham essa facilidade de eletricidade? Não. Então, quando ficava escuro, eles trabalhavam? A maioria das pessoas não. Os trabalhadores comuns não. Tinha os vigias que trabalhavam, né? Mas as pessoas trabalhavam mais durante o dia. Então ele pega essa linguagem e ele associa com algo relacionado à luz como dia e às trevas noite. E isso é uma coisa uma relação que acontece em todo o livro de João. O Evangelho de João, o tempo inteiro tem essa questão entre luz e trevas. Luz e trevas. É tanto que logo no capítulo 1, né, que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E a luz estava no mundo, porém o mundo não o
não o recebeu porque eles gostavam mais do quê? Das trevas. Não é que ele gostava da luz, mas é que gostava mais das trevas. E essa relação, no livro, no todo o Evangelho de João, você vê essa relação entre luz e trevas, luz e trevas. E o que ele está dizendo aqui, olha, enquanto eu estou aqui, porque eu sou a luz. Então tem que aproveitar enquanto eu estou aqui, porque enquanto eu sou luz. E existe então um dia. Quando eu estiver, é trevas. A minha ausência vai gerar trevas. E aí você percebe que logo com a ausência de Cristo, o que mais começou para os discípulos? Perseguição. Perseguição e perseguição. Se intensificou muito. E vários outros aspectos, né? Nós poderíamos aplicar isso aqui na nossa vida também, de formas que o fato de não termos fisicamente ou presencialmente Cristo aqui, torna para nós um grande desafio. Talvez a gente ter essa fé, essa confiança. E esse aspecto fé, é um elemento chave aqui nesse texto, onde nós ficamos muito preocupados e nos sentindo, talvez, como se fosse em trevas. Mas, nesse contexto inteiro, nós encontramos uma pessoa que ela teve fé em meio às trevas. Literalmente, ele não enxergava o quê? A luz. Ele não conseguia enxergar nada, ele era cego. Fisicamente, não enxergava a luz. Mas, pela fé, ele conseguia enxergar a verdadeira luz. Mas antes de chegar lá, esse é o último ponto que a gente vai conversar. Tem um terceiro ponto que a gente conversou aqui. Que é Jesus, ele pega o barro, faz lodo para poder curar aquele cego. Por que Jesus pegou o barro? Agora eu quero a participação de vocês. Por que Jesus pegou o barro para poder curar o discípulo, o cego? Olha que interessante. Tinha uma questão com o sábado ali, né? Porque depois os discípulos reclamam a respeito do sábado. Mas por que era um problema Jesus pegar o lodo no sábado? Porque cuspia na terra e aí ele mexia para fazer o lodo, então ele estava arando e trabalhando a terra. E figurativamente ele estava realizando um trabalho. E eles, né, naquela época, eles eram tão fanáticos ao ponto de criarem várias regras a respeito do sábado, que até isso, um ato como esse, era trabalhar no sábado, era considerado pecado. E aí Jesus, ele pega e faz isso, né? Parece que de propósito, né? Interessante. Sim, né? Perfeito. Muito bom. E eu vou repetir porque o pessoal que está ali acompanhando na transmissão não conseguiu ouvir, né? Mas aqui o Juninho ele mencionou o seguinte, olha, o fato dele ter pegado o barro e fazer o lodo e ter colocado nele, ele está fazendo uma alusão ao quê? À criação. Porque na criação o ser humano foi formado do barro. E é até interessante porque vocês sabem dizer qual que é o foco de Gênesis capítulo 1, que é o relato da criação? Ele termina com o sábado. O foco, depois vocês podem ver, o objetivo de Moisés ao relatar Gênesis 1 é falar do sábado. Existe uma relação entre sábado e criação, né? Porque é uma memória de que Deus é o Criador. E aqui é interessante, para o Evangelho de João de novo, porque o Evangelho de João, a ênfase dele é falar que Jesus é Deus. E quando Jesus ele pega e ele põe o barro, ele está fazendo a restauração da criação no ser humano. Porque quem pode restaurar a criação é somente Deus. E ele fazer isso, ele está afirmando, eu sou Deus. E não é à toa que quando ele chega aqui depois, ele diz o quê? Verso 5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E essa expressão eu sou aparece várias vezes no Evangelho de João também. Cristo se referindo como sendo o Deus do Antigo Testamento, né? Então Jesus ele faz essa cura como restauração da criação, afirmando que ele mesmo é Deus.
Agora o último ponto. Começa a ter uma discussão agora entre o cego e entre os fariseus. Por questão do tempo, a gente não vai ler todo o relato. E eu recomendo você, em casa, você poder ler e tudo mais. Mas olha o que fala no verso 24 e 25. Olha lá. Capítulo 9, verso 24 e 25. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. E o que é interessante é porque é o seguinte: às vezes a gente, por nós já temos, ouvir essas histórias de Jesus debatendo com os fariseus, a gente já cria um certo preconceito de quem são os fariseus. Mas, gente, pensa o seguinte: os fariseus da época eram os pastores de hoje. Se a gente fosse fazer uma analogia. Pastores, padres, líderes religiosos da igreja hoje. Então, era a pessoa que tinha um conhecimento teológico da época. Então, era normal eles poderem questionar sobre algumas coisas. E ele pega e fala o seguinte: olha, eu não sei se a tua análise teológica está certa ou errada. Mas para mim isso não importa muito. O que mais importa, sabe o que é? Eu era cego e agora eu vejo. A minha experiência com Cristo me transformou. E aqui é onde a gente consegue perceber essa linha que vem durante essa história, que é o cego que consegue ver a Cristo como sendo Deus Salvador, enquanto tem outros que têm a visão física, mas não conseguem enxergar a obra do Espírito Santo acontecendo. E que muitas vezes é assim também pra gente, né? Talvez a gente fique preso a nossa forma de enxergar a Bíblia, as crenças e tudo mais, e perdemos a sensibilidade à ação do Espírito Santo. Qual que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? É se tornar insensível à voz do Espírito Santo. Isso não é somente quando eu estou cometendo um pecado várias vezes, né? Como geralmente a gente associa assim. Mas é todas as vezes, em qualquer circunstância, que eu perco a sensibilidade para a voz e para a ação do Espírito Santo, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Que é o que os fariseus faziam. Era uma ação do Espírito Santo acontecendo. Então eu pergunto para vocês, irmãos. Será que nós temos buscado ser sensíveis à voz do Espírito Santo? Será que a nossa fé é tamanha ao ponto de ter uma pessoa que acreditava em Jesus como sendo o verdadeiro Deus e Salvador, mesmo sem ter visto Ele? Porque só depois que ele vai ver Jesus. E ele sai contando para os outros, falando: olha, Ele me transformou. Se você está dizendo que Ele é pecador, olha, eu não sei, mas Ele me transformou. Eu acredito nisso que aconteceu. Mas ele não tinha visto a Cristo. Porque quando ele voltou à visão, Jesus já não estava mais ali. Mas ele tinha o quê? Fé. Mesmo sem ver a Cristo pessoalmente. E isso é uma outra ênfase do Evangelho de João. Porque a maior preocupação no Evangelho de João é mostrar que nós temos que acreditar na palavra de Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus escrita, né? Mas Cristo é a palavra de Deus encarnada. E nós temos que acreditar nele. Em Cristo como palavra de Deus encarnada. E na Bíblia como palavra de Deus escrita, mesmo sem podermos ver a Cristo face a face. Assim como aquele cego. Mas para isso nós precisamos o quê? Estarmos cada dia mais próximos a Cristo. Fisicamente, não é possível. Mas como que nós conseguimos estar próximos de Cristo hoje? Através da sua? Através da sua palavra. E eu não sei se vocês perceberam, todas as vezes que eu prego aqui, qual que é o meu apelo? O Juninho falou: vai ler a Bíblia. Mas é mais ou menos isso. Não tem outra forma, não tem outro segredo. É sempre buscar a Cristo através da palavra e através da oração.
Isso é que vai nos desenvolver a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ele ouviu a palavra de Cristo. Ele ouviu e creu. E é assim que temos que ser também, nossa vida. Então, se você quer declarar, não somente aqui, mas no restante da sua vida, essa semana e os dias aqui para frente, te convido a você a ficar em pé. Nós vamos cantar o hino Verei Jesus. Talvez nós não podemos ver ele fisicamente aqui com a nossa visão, mas pela fé nós acreditamos que veremos ele quando ele retornar nas nuvens do céu. Irmãos, Jesus está muito perto de voltar. Está muito perto de voltar. E se nós não vermos mais o Alisson, veremos quando ele voltar. Almejo o dia que verei uma pequena luz do céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que ele virá, que muito em breve subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. De Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, 1000 gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que ele virá, e muito em breve eu subirei. Feche os olhos, imagine Cristo agora voltando. Imagine essa cena, quão maravilhoso vai ser. Vemos o nosso Salvador. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Mais forte, todos juntos. Creio sim que ele virá, que muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que ele virá,
Amém? Pai, muitas vezes nós nos preocupamos e nos apegamos a detalhes que não são tão importantes nessa vida. E esquecemos do que é mais importante, Pai. De estarmos sensíveis à voz e à ação do Teu Santo Espírito em nós, através de nós e ao nosso redor. Então, por favor, Senhor, transforma a nossa vida a cada dia. Tua palavra diz que o Senhor efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, coloque em nós o desejo de estar mais próximo de Ti, Pai. E nos dê força e capacidade para cada dia caminharmos nessa jornada. Até o dia que estaremos todos juntos. Todos juntos num banquete, ó Pai, onde nós não conheceremos essas histórias aqui, esses personagens somente pela leitura, mas teremos o privilégio de estarmos juntos com todos. E mais importante, junto com Cristo. Por favor, Pai, transforme nossa mente e nosso coração a cada dia. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.